eu acho interessante, porque eu leio muito comentário e eu tenho visto muito comentário, tanto no YouTube, quanto no Instagram do Meio, quanto no meu Instagram pessoal, que é a rede social que eu uso mais. Eu tenho visto muito comentário de bolsonaristas. Ah, mas com que provas? Ah, mas aquele texto de 900 páginas da Polícia Federal é um troço que tem uma quantidade de prova concreta. Até entende? Né? Para quem quiser dar uma olhada. É inacreditável, porque são conversas de zap, são áudios de zap, são documentos, eu sempre fico repetindo, porque eu acho importante repetir, porque é importante. É o depoimento de horas do comandante do Exército e o depoimento de horas do comandante da Aeronáutica. Os dois falando, o presidente Jair Bolsonaro queria dar um golpe. Porque é isso que eles estão falando. Uma das passagens do comandante da Aeronáutica, ele se levanta e ele bate a porta na cara do ministro do Exército, do ministro da Defesa, dizendo que ele se recusava a continuar participando daquela reunião. O comandante do Exército, que não era um cara particularmente antigolpe, não, tinha generais muito mais antigolpe do que ele. O comandante do Exército tem um determinado momento, quando o Bolsonaro está insistindo, em que ele se vira e fala, presidente, eu vou ser obrigado a lhe dar voz de prisão. É este tipo de coisa que está no documento da Polícia Federal. É o comandante do Exército, que era bolsonarista, mas que percebeu que não havia percebeu que não havia espaço para se dar um golpe militar dentro do alto comando do Exército. Ao perceber isso, ele comunicou isso com tanta clareza quanto lhe foi possível comunicar para o presidente da República, até chegar ao ponto, ele conta, até chegar ao ponto de dizer, presidente, se o senhor continuar, eu vou ser obrigado a lhe dar voz de prisão. Quer dizer, é esse o nível de provas que a gente tem. A gente tem as conversas deles, a gente tem os depoimentos, a gente tem tudo. A gente sabia na época, quando ele ficou Braga Neto, a gente viu, gente, vamos esquecer tudo isso. Vamos voltar ali para dezembro, novembro de 2022. A gente viu, os comandantes das forças foram chamados N vezes, a gente via eles indo e voltando do Palácio da Alvorada. Quantas vezes a gente viu isso? E a gente viu o Braga Neto indo falar com o pessoal do lado de fora do palácio, dizendo que ia ter... Para ter fé, que ia esperar. A gente já sabia que ele era o arauto do golpe dentro das Forças Armadas. O Heleno fazendo aquela declaração de que o Lula não vai subir a rampa, ou como ele dizia, o ladrão não vai subir a rampa. Estava difícil compreender para alguém a quem ele estava se referindo? Não estava. Então, agora... Eu só quero ressaltar, Christian... É interessante também, cara, é interessante, a história, a gente vai saber toda ela, acho que em breve, né, porque a gente nunca sabe muito no momento o que foi que aconteceu. Mas o que eu acho interessante é assim, você teve o surgimento de líderes militares, né, na época do governo Dilma, o tal do Grupo do Haiti, que achava que era hora do Exército voltar a ter ascendência sobre a República, porque a República estava indo contra os interesses da corporação, na Comissão da Verdade, que o Brasil estava tomado por comunista, porque o PT estava no poder há não sei quanto tempo com um conglomerado de políticos corruptos, lembra, né? Esses caras, a gente não tem como separar. General Vilas Boas, Braga Neto, Heleno, é esse pessoal que aparece ali. Né? A gente não sabe até que ponto eles tinham ascendência sobre todo o Exército ou não. Essa pessoa, eles sobem com o Temer. A gente tem, inclusive, uma lei dessa época, que foi a lei... Cacilda, qual é o nome da lei aqui? É a Lei 13.491 de 2017, que amplia a competência da Justiça Militar para julgar civil, inclusive. Quer dizer, sempre que você tem uma virada conservadora dessas, os militares chegam. Não tem como você ter virado conservadora sem militar chegar perto, pelo menos nunca teve na história do Brasil. Né? E aí é esse pessoal que toma o poder com o Bolsonaro, mas você tem uma resistência dentro. A gente estava falando essa coisa de marechal contra marechal no passado, mas a gente, dentro das Forças Armadas, teve resistência sim. Todos podem ser conservadores, mas tem gente que resistia à ideia de golpe. A gente tem que lembrar que o governo Bolsonaro teve uma relação muito tensa com as Forças Armadas, né? Ele derrubou o quê? 1, 2 vezes os comandantes das forças, porque não queriam se prestar
ao papel de ficarem de claque do Bolsonaro, que queria posar de comandante-chefe das Forças Armadas e, por conseguinte, de poder moderador da República para derrubar o Supremo. Que aconteceram várias vezes, entendeu? Eu acho que isso, Pedro, foi uma espécie de desfecho da história. Porque, no final, as forças que resistiram não quiseram acompanhar o golpe, aí que vem a grande ironia. Assim como, em algum momento, os políticos brasileiros, para não ter que resolver o problema entre eles, para não ter o ônus de resolver certos problemas, passaram a recorrer ao Supremo Tribunal Federal e passaram a chamar isso de judicialização da política, de alguma maneira, né? Não estou falando que o Supremo é santo, mas passou a ter... Não é que o Exército fez a mesma coisa? Porque o pessoal legalista, em vez de você tentar usar o presidente da República, fazerem eles próprios os problemas, estão deixando exatamente o Poder Judiciário resolver o problema para eles. Mas você sabe que eu tive uma conversa muito interessante com um 4 estrelas da reserva, que já está na reserva há algum tempo, bastante mais próximo do Temer do que do Bolsonaro, tá? E a conversa foi interessante, principalmente por uma coisa de entender como é que pensa. Compreender como é que funciona a cabeça. Primeira coisa que ele se virou para mim, e muito pragmático, tá? Foi: Pedro, quando é que tem golpe de Estado? Ó, a imprensa está pedindo, os empresários estão pedindo e a sociedade está na rua pedindo. Tinha alguma dessas coisas? Quem achou que ia acontecer um golpe de Estado em 22 estava enganado. Por que eles se enganaram? Não sei. Mas é só você ler a história. Isso é um general que me falou. Um general da reserva, que não tem nada a ver com isso e tudo mais e tal. E ele fez um comentário que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Nós, da nossa geração, nós conhecíamos o Bolsonaro há muito tempo. Quem achou que aquele cara era líder, eu não sei o que fez para achar. Aí o que ele complementa dizendo é o seguinte... Quem me surpreende é o Heleno, porque o Heleno é um líder. Ele tem embarcado nessa canoa, eu não sei o que fez ele embarcar nessa canoa. Já o Braga Neto em nada me surpreende. Quer dizer, eles ali dentro, veem o Augusto Heleno como uma coisa e o Braga Neto como outra coisa. Braga Neto é um cara que foi lucro chegar às 4 estrelas. Uhum. Heleno não, um dos próceres do Exército e tudo mais e tal. O que me deixou um pouco com a impressão, porque isso eu ouvi de outros militares, não necessariamente generais, é que se houver algum tipo de esforço, vai ser pelo Augusto Heleno, não vai ser pelo Braga Neto. Braga Neto que vá. E talvez isso tenha a ver... Me parece, que o Braga Neto nunca foi percebido como um lumiar. Sim. Mas 2... Ele estava jogando as pessoas e o exército contra os próprios generais, né? Ele estava dentro do exército... Luísa, é exatamente isso. O fato de ele estar no WhatsApp fazendo campanha contra outros generais faz com que o conjunto dos generais lavem as mãos do tipo... Isso não. Quem vai defender, né? Isso não. Isso não.